aí, como vocês estão? Olha só, estamos conversando na nossa escola bíblica sobre ceia. Falamos algumas coisas interessantes, né? Dissemos do que Jesus pediu, falamos que Jesus deixou duas ordenações, uma delas foi a ceia, batismo e ceia. Falamos que a forma correta de chamar na nossa interpretação não seria a ceia santa, mas ceia do Senhor, ceia memorial. Falamos que ela é uma lição objetiva de toda a nossa fé. É uma clara demonstração daquilo que cremos, da vitória de Cristo, que foi e se deu por nosso nome. Vimos também que a ceia tem um viés forte com os elementos, né? Qual a função de cada um deles, o pão e o cálice do vinho. Vimos algumas distinções entre ambos, o que poderia ser servido no lugar do pão, no lugar do suquinho de uva ou do vinho, né? E eu até fiz uma brincadeira, falei que até com água poderia, mas nós não aconselhávamos. E por que não nós não aconselhávamos? Não é por nada, não. É que uma outra religião, uma outra denominação, que são os mormons, eles tomam a ceia com água. E aí, só para nós não nos confundirmos com essa nossa convicção de jornada e fé, a ideia é, não faça com água, faça, enfim, com suco de uva, um suco de laranja, enfim, qualquer outra coisa, mas isso a gente já falou na nossa semana passada, não é? Agora, nós vamos participar, e para concluir o assunto da ceia, falando quem pode participar da ceia na nossa interpretação e quem não poderia, então, participar. A primeira ideia, então, daqueles que podem participar da ceia é aqueles que já aceitaram a Cristo. Aqueles que disseram, sim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E, em regra, na nossa interpretação também, aqueles que foram batizados. Por que isso, gente? Porque o batismo, como nós vimos há algum tempo atrás, é uma clara determinação da minha fé em Cristo. Eu, quando me submeto a submergir nas águas e voltar delas, eu estou declarando para todos que, olha, eu declaro que o velho Vagninho morreu e agora uma nova criatura está surgindo. Então, tal qual Cristo, que morreu na cruz, mas ressurreto, voltou no terceiro dia como uma nova criatura, com um novo poder. Se quando ele morreu ele era o cordeiro, ele voltou já como o leão. Essa é a ideia, não é? E a nossa vinculação com o batismo, além dessa representação clara da fé que temos, também inegavelmente mostra a obediência ao mando de Jesus. Jesus falou em Mateus, que eu vou até ler, embora nós já tenhamos visto tantas e tantas vezes esse versículo, né? Mateus 28, o último versículo de Mateus, quando Jesus então está sendo elevado aos céus, ele deixa uma última frase para nós. Nós, na verdade, ele retratando para os discípulos, mas ele quis falar conosco. Olha só o que fala a palavra. Mateus 28, vamos a partir do 18. Pode ser? Então, olha só, ele fala assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí Cristo vem e fala, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Continua falando algumas coisas depois, mas o que nos interessa agora é essa questão do batizando. Ele fala, olha, vai para todo canto da terra, evangeliza as pessoas e os batize. Então o batismo inegavelmente é uma parte fundamental da nossa caminhada com Cristo. E já vou adiantando, nós já vimos no passado, mas é sempre bom relembrar, o batismo declaradamente existente na Bíblia é o batismo de adultos, ou seja, na verdade, daqueles que são maduros no entendimento, e também é um batismo por submersão, né? Por imersão, vamos chamar assim. Eu não tenho batismo por aspersão, né? Aquele que pinga as gotinhas. Eu não tenho na Bíblia batismo de infantes, ou seja, de crianças que não têm a menor compreensão do que está acontecendo. O que nós tivemos foi a apresentação de Jesus no templo, seguindo, lógico, um direcionamento judaico, mas nós nunca tivemos nenhuma determinação de Jesus para que viéssemos a batizar crianças.
todos os batismos da Bíblia, eles são dados para os adultos no entendimento. Então essa é a nossa compreensão. A pessoa batizada, desde que ela tenha submergido as águas e se reerguido como uma nova criatura. É desse batismo que nós falamos aqui, tá bom? Se você quiser discutir depois um pouquinho mais sobre o batismo, a gente pode falar num outro momento. Porque agora o que nos importa é o seguinte: quem então toma a ceia? Lógico, aqueles que foram salvos e que foram batizados. Lembrando que são duas situações distintas, hein? Olha só. O batismo, ele não pressupõe salvação e nem indica salvação. O batismo é só mais um passo no processo de edificação. É essa a ideia do batismo. A salvação, ela não se dá com o batismo. Ela se dá com a aceitação de Jesus Cristo. Quando eu declaro em alto e bom tom, sim, eu creio, então ali se opera a manifestação do milagre maior da vitória em Cristo, que é a vida eterna. Só também uma deixa, né, quando eu declaro em alto e bom tom? Não necessariamente. Eu posso até não dizer uma palavra sequer, mas se o meu coração aceitou Jesus Cristo, pronto, salvo estou, para a honra e glória do Senhor. E isso é muito bom. Agora, eu tenho que entender esses dois passos, esses dois fundamentos. Por quê? Porque na igreja bíblica, a nossa interpretação é que vão poder participar da ceia aqueles que tiveram esses dois passos cumpridos. Então, se você aceitou a Jesus Cristo, glória a Deus por isso, salvo és. E se você tomou o passo de declarar isso publicamente no batismo, show de bola, você deu o primeiro passo importantíssimo no teu crescimento espiritual. E aí, você é convidado a participar da ceia na mesa do Senhor. E isso é muito bom. Agora, pode surgir um probleminha, né? Eu aceitei Jesus Cristo, mas eu ainda não consegui me batizar. Eu vou dar um exemplo claro que nós tivemos agora, há pouco tempo. Por conta do isolamento dado pela pandemia, nós tivemos então uma suspensão dos atos do batismo. Não estava podendo batizar. As pessoas faziam até o discipulado pela distância, aceitavam a Jesus Cristo declaradamente, mas daí elas pediam, e o batismo? Mas a igreja, seguindo então a ordem ou as ordenanças ou os direcionamentos da autoridade pública, a nossa igreja em especial, ela durante um determinado período não batizava. Bom, e aí, se eu quiser tomar a ceia, como nós fizemos, né, via online, essa pessoa poderia? Sim, nesse caso ela poderia. Se a falta do batismo se deu por conta do calendário da igreja, de uma ordem pública, mas não por vontade dela, então é lógico que o irmão está autorizadíssimo a participar da ceia. Aliás, será muito bem-vindo para participar desse momento especial. Então eu acho que até aqui está tudo indo muito bem relacionado ou direcionado pela questão da ceia. Agora olha só, como eu me preparo para participar desse momento tão especial? Porque a ceia, sim, é um momento especial, é uma solenidade, é um ato solene, num culto de adoração ao Senhor. Porque ali eu relembro do sacrifício de Jesus Cristo, mas acima de tudo da vitória que ele teve. Lembro do novo pacto e da aliança, aonde ele nos traz então a configuração da vida eterna. Olha só, a primeira ideia é que eu tenho que fazer um exame pessoal. Bora ler. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Deixa eu achar aqui, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, Romanos, Coríntios 11, 28. Já achei aqui o 11, capítulo 11, versículo 28. Então, olha só. Paulo, então, aqui, quando escrevia esta carta às pessoas da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, ele estava falando sobre a ceia. E no versículo 28 ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim se coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual é a ideia aqui dessa projeção de Paulo? Porque Paulo configura, olha, antes de tomar a ceia, meu amigo, examina o teu caráter, examine-se, faça uma reflexão, traga na memória aquilo que você tem feito ou o que tem feito para você. E qual tem sido a tua resposta? Por quê? A palavra de Deus ela é clara, dizendo que antes dos sacrifícios, antes de qualquer fato ou ato, eu tenho que
repensar a minha vida e aonde errei pedir perdão, amando as pessoas. É essa a ideia. Então, quando Paulo fala, olha, se examina antes de ir para a ceia, meu amigo, e se tiver tudo bem, aí sim você vem e coma do pão e beba do cálice. Agora, se você tiver alguma coisa por arrumar, primeiro conserta a tua vida, depois toma a ceia. Bora dar alguns exemplos? Então vamos lá. Eu briguei com um irmão, né? Briguei, aquele irmão me xingou, me maltratou e ficou um climão, sabe? Um clima meio estranho. A gente tá se olhando meio direito, tá um negócio meio... Então, antes de tomar ceia, eu tenho que procurar esse irmão e me retratar com ele. Ou buscar retratação, mas enfim, eu tenho que recuperar o nível de convivência saudável. Eu tenho que falar, meu irmão, você me perdoa, eu não sei o que eu te fiz. A gente teve uma troca de conversa que foi meio truncada, mas você me perdoa, porque eu quero participar da ceia. E quando eu busquei o exame da minha vida, eu lembrei que eu tinha alguma pendência contigo. Então, eu queria vir aqui te pedir perdão. Pronto. Feito isso, você está liberado para a ceia. Mas daí você pode falar assim, então, Wagner, mas aquele rapaz não me perdoou? Ele guardou, né? E aí tá tudo bem, tá bom? Porque Deus sonda o nosso coração. O grande detalhe aqui, quando ele fala que antes dos sacrifícios, o amor, a entrega, Deus está falando do nosso coração. Ele não está falando da aceitação do perdão das outras pessoas. Porque às vezes o irmão não vai me perdoar nunca mais. Eu pisei tanto na bola com ele que ele não vai me perdoar. E aí é um problema que na verdade deixou de ser meu, né? É dele com Deus. A minha obrigação era pedir perdão para esse irmão. E lógico, se a minha atitude trouxe alguma sequela, trouxe algum mal para aquele irmão, tentar recuperá-lo desse mal. Mas o pedido de perdão sincero é o que me basta, e é isso que Deus pede. Então, quando eu peço perdão, pronto, na matemática de Deus eu estou zerado, estou pronto para ir para a ceia. E vou. Agora, se o irmão não perdoou, aí é um papo dele com Deus, já não é comigo, aí o babado é outro. Eu estou limpinho na foto, tá bom? Então, a primeira característica do exame do homem é essa. Eu tenho que sondar tudo que está acontecendo na minha vida. E olha que interessante, às vezes, isso vale muito para mim, viu? Na verdade, vou confidenciar, você não conta para ninguém, mas eu vou te confidenciar. Rapaz, eu sou muito mal. Eu sou terrível. O homem chato da bexiga que eu sou, eu penso mal de todo mundo. Quando eu tenho alguma convicção, alguma conjectura na minha mente que eu paro para pensar, pensei mal. Do irmão, da irmã, do fulano, do beltrano. Posso até não retratar nas minhas ações aquilo, mas o meu pensamento já foi contaminado. Então, quando eu me examino antes da ceia, eu tenho que pedir perdão por isso. Porque a benignidade é um fruto do Espírito. E quando eu penso qualquer coisa ruim de qualquer pessoa ou de qualquer coisa, eu deixei de ter benignidade. E aí eu machuquei Deus, machuquei o Espírito Santo. Então eu tenho que pedir perdão, recuperar minha memória e falar, Senhor, está amarrado em nome de Jesus o meu pensamento e agora eu estou pensando coisas boas do irmão, da irmã e de todo mundo. E aí, vida que segue, estou pronto para a ceia. Então o primeiro contexto, a primeira conjectura da ceia é você ter um exame sobre a tua vida. E antes de partir o pão, comer do pão e beber do cálice, se recupera, se reequilibra. E aí, bora tomar a ceia. O segundo passo, que está inegavelmente preso com o primeiro, está na primeira carta escrita pelo apóstolo João. Então, olha só, não é o Evangelho, mas a primeira carta, que está lá perto do livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, bora lá. Lembra que eu falei quando eu pensei o mal daquela pessoa? Então, duas coisas. Na verdade, eu só dei uma falhada aí quando estava falando para você. Antes de pedir perdão para o irmão, peça perdão para Deus. Porque quando você fala mal do irmão, ou quando você briga com alguma pessoa, a primeira pessoa, o primeiro a ser ofendido é Deus. Então, meu primeiro ato foi, Senhor, perdoa esse homem duro de coração. Me perdoa, Pai, pelo que eu fiz. Aí depois eu vou, peço perdão para a pessoa. Aí sim tá tudo resolvido. Porque quando eu peço perdão, quando eu confesso os meus pecados e por eles eu peço perdão. E ó, o perdão é diferente do remorso, hein?
Presta atenção. O perdão é um ato onde eu verdadeiramente não quero mais praticar aquela atitude. Remorso de forma diferente, eu fico meio arrependido, sabe? Acho que eu não devia ter feito isso. Mas foi tão bom. Bora fazer de novo? Remorso. Remorso porque talvez eu tenha tomado uma atitude que a sociedade contraria, que algum familiar contraria. Então eu fiquei meio arrependido, sabe? Remorso. Mas olha só, a ideia é pedir perdão, inegavelmente se arrepender daquilo tudo e não somente ter um remorso. O arrependimento, e no arrependimento, além de pedir o perdão, confessando que eu errei, eu vou ter uma atitude clara de que eu não quero mais cometer o mesmo erro. Então, eu tenho que ter esse pedido de arrependimento. E buscando a confissão dos meus pecados, se tudo aquilo foi do coração, lógico, a qualidade não é minha, mas Deus, então, que é o que ele fala na primeira carta ao João, Deus vai me purificar de toda injustiça. Amém? Olha só, uma outra. Eu tenho que reafirmar quem eu sou. Então, quando eu vou fazer a ceia, eu tenho que reafirmar, eu tenho que declarar, gente, publicamente quem eu sou. Bora dar uma olhadinha em Romanos 12:1. Olha que sorte abrir na página. Romanos 12:1 diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo fala aqui para os romanos, olha, que você tem então teu corpo como um sacrifício vivo para Deus, eu tenho que declarar isso para o Senhor. Na ceia, e já que na ceia eu vou estar retratando tudo que Cristo fez por mim, eu tenho que lembrá-lo, falar, Senhor, olha só, o meu corpo é teu. Eu peço perdão por onde eu errei, porque eu quero ser justificado mais e mais, e cada vez mais crescer na santidade, sendo agora e tendo agora um corpo totalmente vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse vai ser o meu culto. Olha que interessante. O meu culto não vai ser só ir na igreja, comer o pão e tomar o cálice. O meu culto de adoração ao Senhor, Pai, vai ser ter um corpo santificado. É um corpo que não peca. E isso é bom demais. Olha só, lutamos e oremos para termos um corpo assim. Amém? Mas eu tenho que declarar isso. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre a declaração de quem nós somos, tá? Reafirmar quem nós somos. Às vezes, meu irmão, nós temos que falar em alto bom tom as vitórias que nós temos em Cristo e a certeza do que somos em Cristo. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está à espreita. Ele está aqui, ó, rodeando. Só que tem um detalhe, ele é poderoso, ele é poderoso, viu? Ele é poderoso, mas ele não é todo poderoso. Então, olha só, ele não entra na minha mente. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que eu estou pensando, mas ele escuta o que eu falo. E lógico, ele enxerga o que eu faço. Então, o que eu falo tem que ser uma clara demonstração, principalmente para ele, de quem eu sou. E de quão justificado eu estou em Cristo Jesus. Declarando que em Cristo eu consegui o perdão. Eu sou agora restabelecido. Então, olha só, inimigo das nossas almas, escute bem. O Senhor não poderá mais me afrontar pelo pecado que se passou, porque eu arrependido estou e pedi perdão para meu Deus através de Jesus Cristo. E Ele me limpou. Essa conta já foi paga na fatura do meu cartão. Este débito não existe mais. Cristo levou. Então eu tenho que declarar. Porque ele vai escutar. E ele tem que escutar. Entendeu? É uma atitude minha de adoração. Então, meu irmão, quando você reafirmar quem você é em Cristo, reafirme em voz alta. Declara isso publicamente. Você entendeu? Mesmo que não tenha ninguém onde você está, pode ter certeza que há alguém escutando. Aliás, existem pelo menos dois que escutam. O inimigo das nossas almas, mas acima disso e muito maior do que isso, o nosso Senhor. Então declara publicamente, fala, grita, eu sou liberto por Cristo Jesus. O que passou, passou, é daqui pra frente, amigão, tô limpinho na fita. Então você não vem jogar essas artimanhas sujas pra cima de mim, meu irmão, que agora eu vou celebrar
o pacto da nova aliança, declarando que sim, eu lembro do sacrifício de Cristo, comendo do pão, e agora tomarei do suco, relembrando então o pacto da nova aliança. Declara isso em alto bom tom. Amém? E o último passo, então, já terminando esse nosso bate-papo sobre a ceia, eu tenho que então procurar a restauração. Bora para Mateus, capítulo 5. Mateus 5. 5 é o Sermão do Monte, não é? Eu acho que é, deixa eu ver. É 5, 23, 24. Opa, fui pro 4. Eita! A pregação do... Vamos lá, vamos lá. É, olha lá, bem-aventurados, né? É a pregação do monte mesmo. Mas o que eu queria falar com vocês é o capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24. Ó, eu vou ler, tá bom? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, bora lá. Bom, primeiro que a oferta, inegavelmente, ela é necessária, né? Eu consigo manter as obras, a manutenção da igreja, quando eu dizimo e oferto. Então, o exemplo que Cristo deu aqui foi um exemplo claro, que a oferta é muito importante. Agora, Cristo vem e fala assim, sabe aquele momento importante da oferta? Que é onde você vai levar dinheiro para a manutenção da obra, da igreja? Então, é muito importante. Mas, olha só, quando você estiver indo ofertar, primeiro, lembra daquele irmão que você tá brigadinho com ele, sabe? Que você deu o dedinho. Acho que é o dedinho, né, que faz a briga. Então, cara. Parou. Deixa a tua oferta ali. Não faça o sacrifício, porque entregar o dinheiro é, de certa forma, um sacrifício. É entregar algo que não seria bom ali, né, naquele momento. Então, para todo o sacrifício. Vai primeiro e se reconcilia. Depois que você fizer isso, você volta, pega a tua oferta e entrega. Então a reconciliação é muito mais importante do que ofertar. Agora só guarda uma coisa, lembra aquilo que eu disse, hein? Às vezes você vai pedir perdão pro irmão e o irmão não aceita, né? Aquele irmão ranzinza, sabe? Rancoroso, que guarda mágoa, coisa horrorosa, aquele irmão, Deus do céu. Então, cara, se ele não aceitou, tá tudo bem. Tá tudo bem. A tua parte você fez. Você foi até ele, pediu perdão, tentou recuperar ele do mal que você acabou acarretando e você tem que seguir tua vida. Se ele aceitou ou não, é um problema dele com Deus. Você pediu perdão. Feito isso, volta para a igreja e dá continuidade na tua vida, ofertando, dizimando e participando da ceia do Senhor. Então, gente, olha só, isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. Presta muita atenção no dia da ceia, para que você já vá preparado para tudo isso. Tá? Não espera só na hora do apelo, na hora da ministração da ceia, para você então atrás do irmão. Se você já tem um irmão que você está meio de ouvirado com ele, ou ele contigo, já vai agora e já recupera o bem-estar, já pede perdão, perdoa ele e vida que segue, não é? Já faz isso porque isso é bom demais, tá bom? Se você ainda não é batizado, poxa, procura a gente. Bora lá falar sobre o batismo. O batismo é uma coisa tão legal, sabe? É uma festa tão linda. E é maravilhoso. Não tenha vergonha, viu? Algumas pessoas têm vergonha do batismo por já ter idade. Deixa eu te falar, eu batizei velho. Velho. E tá tudo bem, cara. Não faz mal. Aliás, deixa eu te falar, o batismo significa uma perspectiva de mudança de vida. Tá? Um projeto de mudança de vida. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu com a minha idade mudar? Só evolui quem muda, viu? Aquele que fica estagnado, que fica na mesmice, esse não cresce. Esse continua ultrapassado. Então, o batismo é uma coisa boa. Além do que, ele é de Deus. Então, tem tudo a ver. Então, se você ainda não foi batizado, procura a gente. Né? Nós vamos falar com você sobre o batismo, vamos dar andamento nisso tudo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, pô, vem falar com a gente. Cara, Jesus Cristo é tão 10. Jesus Cristo é fantástico, ele é extraordinário, ele é maravilhoso. Ele é o homem que trouxe a vitória para a minha e para a tua vida. Vem, vamos conversar sobre ele. Quem sabe você aceite aí caminhar com esse Cristo maravilhoso. E ó, caminhar com Cristo não significa nem caminhar comigo, nem caminhar com a minha igreja. Somente significa caminhar com Cristo, tá bom?
Então vem conversar, a gente vai poder bater um papo gostoso, tomando um cafezinho. Adoro cafezinho. E aí a gente vai poder falar mais sobre o aceitar a Cristo, batizar, ceia e tantas outras coisas. Tá bom? Olha, foi um prazer estar contigo, foi bom demais. É gostoso falar de Deus. Eu gosto, pelo menos. Então, muito obrigado, viu, por você me dar a chance de chegar na tua casa, de poder compartilhar essas deixas aqui, porque tem sido muito benéfico na minha vida, tá bom? Só lembrando que isso é um vídeo, né? Então, tudo bem, porque a gente está fazendo escola bíblica ao vivo por conta da Covid e algumas outras necessidades da igreja, não vamos conseguir fazer ao vivo. Então, só estou reproduzindo um vídeo. Porém, você tendo qualquer resenha, qualquer articulação, pergunta, questionamento, ou você ficou bravo comigo, que alguma coisa que eu falei, pô, dá um alôzinho aí. Mas em amor, pô, não xinga eu não. Xinga não, é ruim quando você me xinga e eu te amo, tá bom? Então, manda aí uma mensagem, se tiver alguma pergunta, manda, a gente responde e vamos crescer junto. É bom demais crescer, não é não? Ó, eu te amo, tá bem? Fica na paz do Senhor, que você tenha uma semana linda, de vitória em vitória, em nome de Jesus, tá? Beijo, até semana que vem. E ó, tá chegando um teminha bom semana que vem, hein? Perde não.